Olá! Dando sequência ao nosso estudo do processo civil, a essa parte mais fundamental, mais básica do processo civil, no vídeo de hoje nós vamos estudar alguns conceitos de forma bem simples, que permitem você compreender melhor as ideias de abstração da ação, publicidade ou caráter público do processo e autonomia do processo civil. Bom, no vídeo da semana passada, que você encontra aqui na descrição, nós já estudamos o direito de ação no Estado neoconstitucional, quer dizer, o mais contemporâneo possível. Neste vídeo, na verdade, então, nós vamos apenas trabalhar com algumas ideias que foram desenvolvidas ao longo dos últimos 150 anos para que você possa compreender um pouquinho melhor a ideia de abstração do direito de ação e a ideia de autonomia do processo. Mas eu não vou tratar aqui especificamente a respeito de cada uma das teorias da ação, nem dos autores respectivos. Você encontra um estudo um pouco mais detalhado desse assunto na minha apostila que está aqui na descrição também. Aqui na descrição você encontra um link para a minha apostila de teoria geral do processo. E já que nós estamos falando aqui da parte de baixo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para permanecer atualizado, compartilhe o vídeo, deixe um comentário, deixe uma pergunta ou deixe uma sugestão. A primeira coisa que você precisa registrar é que até a metade do século XIX não havia diferença entre o direito material e o direito processual. O processo, a ação, era compreendida então, até aquele momento, apenas como uma expressão do direito material, como o direito material em estado de reação. Nessa perspectiva, se o direito de ação estava ligado ao direito material, então no plano teórico o que nós temos é o que se chama de ação concreta. O que significa isso? Isso significa que para ter ação, para ter o direito de ação, você precisa também ter o direito material. Na prática, só existiria ação se houvesse sentença de julgamento de procedência do pedido. Acontece que a sentença de improcedência do pedido é uma realidade inegável. Todos os dias as pessoas propõem ações e recebem sentenças de improcedência do pedido. O juiz não reconhece o direito que o autor afirma na petição inicial. Então esse ponto de vista não era muito adequado para explicar a realidade. E uma teoria só é boa na medida em que ela explica a realidade. Então, se nós colocamos os nossos olhos na sentença de improcedência, aquela que afirma que o autor não tem o direito, que o autor não tem razão, facilmente nós percebemos que para propor ação não é necessário ter o direito material. Se você pode propor ação sem ter o direito material, isso significa que a ação é abstrata, quer dizer que ela está descolada, desapegada, desligada do direito material. Então, a partir da simples constatação da existência de sentença de improcedência, nós concluímos que o direito de ação é abstrato. Agora, um outro problema é saber se o direito de ação é público ou privado. Se nós estamos preocupados em saber por que o autor sujeita o réu ao processo, o direito que o autor tem de sujeitar o réu ao processo, então nós diríamos que o direito de ação é privado. Mas, por outro lado, se nós estamos preocupados com a resposta que o Estado tem que dar por meio do juiz, por meio do Poder Judiciário, então nós vamos dizer que o direito de ação é público. E aqui, novamente, usando a mesma analogia que nós utilizamos no vídeo de terça-feira dessa semana, tudo é uma questão dos óculos que você usa. É certo que o autor tem direito de sujeitar o réu ao processo, mas parece que é mais importante nós nos preocuparmos com a resposta que o Poder Judiciário tem que dar, com a resposta que o Estado tem que dar. E assim, então, nós compreendemos que o direito de ação é um direito público, que o processo tem uma natureza pública. E aqui nós poderíamos falar de um uruguaio chamado Eduardo Couturi, que demonstrou o caráter público do processo a partir do direito constitucional de petição.
Mas vamos encurtar a nossa conversa aqui e lembrar que no nosso vídeo da semana passada nós tratamos do direito de ação como direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. E se a tutela jurisdicional tem que ser efetiva, tem que ser adequada às necessidades do direito material, então é evidente que nós estamos preocupados com a resposta que o Poder Judiciário precisa dar ao direito. E se é assim, se nós estamos preocupados com a resposta encontrada na jurisdição, então é evidente o caráter público do processo. Então, além de dizer que o direito de agir é um direito abstrato, por favor, lembre disso, porque isso é fundamental para o nosso próximo passo. Além disso, nós podemos dizer que o processo é público. Nós podemos falar da natureza pública do processo. Então, apesar de ser processo civil, a disciplina do processo, na verdade, é do ramo do direito público. E agora, se nós voltarmos à primeira ideia, a ideia de abstração da ação, nós podemos chegar também à ideia de autonomia do processo. Quando nós falamos em direito a respeito da autonomia de uma determinada disciplina, nós estamos falando basicamente do seguinte: de uma disciplina legislativa, quer dizer, de leis próprias, e de uma doutrina, quer dizer, uma construção científica própria. Então ninguém duvida que o processo tem uma legislação própria, está aí o Código de Processo Civil, e que o processo também tem uma doutrina específica, especializada. Estão aí os milhares e milhares de livros de processo civil. Mas quando nós falamos que o processo civil é autônomo, cuidado, essa autonomia é relativa, porque o processo é um instrumento do direito material. Nós não podemos nunca estudar o processo em si mesmo e aplicar o processo como um fim em si mesmo. Não, nós não podemos fazer um estudo puramente formalista do processo. O nosso vídeo da semana passada, novamente, o nosso vídeo sobre o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva tem tudo a ver com isso. Tá? E nós já estudamos as bases para compreendermos que o processo tem que dar uma resposta adequada às necessidades do direito material. E, portanto, isso enfatiza, isso ressalta a autonomia relativa do processo. O processo não é um fim em si mesmo. Então, resumindo, a partir da sentença de improcedência, nós vimos o caráter abstrato do processo, porque para ajuizar a ação não é necessário ter o direito material. E a partir do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, nós vimos primeiro a publicidade do processo, o caráter público do processo, porque nós estamos preocupados com a resposta que o Poder Judiciário tem que dar ao direito material. E não somente isso, mas nós vimos também a autonomia do processo, mas uma autonomia relativa, porque o processo não pode estar desligado das necessidades do direito material. Bom, e isso é o básico que você precisa saber a respeito desses assuntos. O meu objetivo aqui com esse vídeo, assim como o meu objetivo em geral com o canal, não é estudar especificamente cada uma das teorias e aprofundar cada uma das peculiaridades de cada autor. O meu objetivo aqui é descomplicar as coisas, desjuridicar, como nós temos mencionado aqui, descomplicar as coisas para abrir a sua mente para que você possa compreender as especificidades de cada teoria. Então esse é o básico. Mas, se você tiver dúvidas específicas, questionamentos específicos, pode deixar aqui embaixo nos comentários que a gente tenta resolver. E outra coisa, você pode também aprofundar o estudo desses assuntos a partir da apostila, cujo link está aqui nos comentários também. E não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar as notificações, de compartilhar o vídeo e de participar aqui nos comentários, como eu já mencionei. Na semana que vem, aí sim nós vamos estudar um pouquinho mais especificamente uma teoria, que é a teoria eclética da ação, mas especialmente porque ela tem os seus reflexos no nosso Código de Processo Civil. A teoria eclética da ação está por trás das condições da ação do nosso Código de Processo Civil. Então a gente faz isso na semana que vem.